gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou com Fabiano Neves. Para quem não conhece quem é Fabiano Neves, ele foi apresentador do Boi Caprichoso no ano de 2016. Buscando nova nação, sem terra com a chupiá, a fauna, a flora, o canto tupinambá, Mujica, canto inhambé, Impatu, canto tupi, tronco, portal, vivência. E aí, gente, tudo bem? Sou Fabiano Neves, apresentador, não só ex-apresentador do Boi Caprichoso, mas também de várias outras festividades, vários outros foguedos, do Sairé em Alter do Chão, também dos peixes em Barcelos, e são tantos, né? São vários festivais. E deixa eu te perguntar, Fabiano, como é que o boi entrou na tua vida? Como é que tu começou a se interessar por cantar a toada? É interessante porque eu comecei, por incrível que pareça, no samba. Eu era de uma escola de samba daqui de Manaus que se chama Sem Compromisso. E desde ali eu comecei a compor, a participar. A primeira vez que eu peguei no microfone, mas para chegar mesmo com a coragem de cantar através de uma banda, eu cantava muito quando voltava do futebol, com uma galera que eu tinha, né? E certa vez um desses membros entrou numa banda de boi bumbá no bairro de São Jorge e faltou um cantor lá e ele falou: olha, eu tenho um amigo meu que canta, vou trazer ele. E aí quando ele me convidou eu fiquei assustado, eu disse: não, eu não canto profissionalmente, eu canto só entre a gente, é uma brincadeira. E acabou pegando, fui pra lá. No primeiro mês nós tínhamos um show muito bacana, que estava marcado pro Iranduba, pra gente ia ser um negócio assim, nossa, nós vamos fazer show em outro lugar, né? Que maravilha, vamos sair de Manaus. E a gente acabou tendo um furo nesse show. E aí eu disse que dali em diante eu ia tocar o barco, eu ia dirigir a banda, apesar de que eu não tinha muitos contatos e aquela coisa toda. E dali pronto, eu formei minha banda, foi a primeira banda que eu tive, a Geração do Norte. Nós tocávamos no Laranjinha da Ponta Negra e de lá pintaram várias outras oportunidades, como ensaiar Marujada de Guerra, como fazer show na Coreia do Sul. E daí, ai, que legal! E daí veio crescendo, graças a Deus. Mas é assim, tu sempre foi caprichoso, ou com o passar desse tempo, tu foi se bandeando assim pelo azul? Como é que foi? Não, eu sempre fui caprichoso. Tá. O primeiro lugar que eu bati, assim, pra gente era uma utopia poder cantar um dia no Boi Caprichoso. É mesmo? Então nós conhecemos o Wallace Maia, que era uma das pessoas que era diretor da Marujada de Guerra. E eu fui bater na porta do Wallace: olha, Wallace, eu tenho uma banda, nós temos uma banda, nós queríamos uma oportunidade. Ele disse: olha, Fabiano, era ele e o Lauro. Ele disse: olha, só tem uma oportunidade, mas é só para abrir. E vai abrir 7 horas, era no Swing Show Club, na Constantino Neri, perto do Lourinho ali. E aí nós abrimos 7 horas para ninguém. A gente fez isso várias vezes. Até que uma vez faltou o cara que era uma grande estrela na época, que eu não lembro porque ele não canta, essa pessoa não canta mais, mas ele era uma grande estrela que ensaiava Marujada. Ele faltou e aí o Lauro chegou comigo e disse assim: olha, Fabiano, a partir de agora, vocês têm um trabalho bacana, vocês vão fazer o melhor horário. E pra gente foi um motivo de comemoração, né? Pra gente imagina. Uma loucura, né? A gente queria, na verdade, um dia poder pisar no palco do Bar do Boi. A gente estava muito longe até então de fazer isso, mas poder chegar nesse horário, no melhor horário, do ensaio da Marujada de Guerra, criou uma identificação muito forte, né? Daí nós fizemos o ensaio durante 3 anos, né? Foram 3 longos anos de parceria, até o dia que eu tive que ir para a Coreia do Sul, que eu passei 9 meses cantando também Boi Bumbá por lá. Que legal! Quer dizer que lá os coreanos te conhecem Boi Bumbá. Top! É muito, muito legal. O finado Gealdan tinha um grupo chamado Raízes de um Povo. E ele fazia esse intercâmbio com os artistas. Uma vez eu fazendo show no Estúdio 5, uma pessoa me abordou e disse assim: tu teria coragem de morar na Coreia do Sul para cantar? Aí eu disse: quando? Amanhã? Agora? E aí eu participei de uma pequena seletiva e acabei indo com um grupo. Eu fui, a primeira vez fiquei durante 6 meses, depois eu fui chamado novamente para ficar mais 3 meses, cantando já
em outro lugar que era o Lotte World, que é um parque como se fosse a Disney da Coreia do Sul. Olha que top! Muito legal lá. E como é que foi? Surgiu? Foi um convite que surgiu para você ser apresentador do Boi Caprichoso? É uma história. Nos conte essa Com história. polêmica ou sem polêmica? Com polêmica! Então, já havia uma abordagem, já tinha sido feita uma abordagem. O Ornello foi anunciado como apresentador, mas antes de ele ser anunciado como apresentador, houve uma abordagem do Chico comigo e ele me perguntou: olha, nós estamos levantando o seu nome para ser apresentador do Boi Caprichoso, você pode? E naquela ocasião eu estava estudando para um concurso do Exército. Eu sou fonoaudiólogo, então eu estava estudando para que eu conseguisse uma vaga. Eram 8 vagas para todo o Brasil, então era muito concorrido, eu tinha que estudar bastante. E eu praticamente fiquei recluso, me tranquei mesmo no quarto, passei a estudar, coloquei que eu ia passar e tudo. Só que eu acabei não passando. E quando eu não passei, o resultado saiu por volta de novembro, se não estou equivocado. E aí já tinha sido anunciado o Ornello como apresentador e tudo. E depois houve uma outra abordagem novamente, já no mês de janeiro para fevereiro. Olha, Fabiano, talvez você seja o apresentador. Então toda vez vinha aquele negócio: olha, talvez você seja apresentador, talvez o Ornello seja trocado. Era sempre um talvez. Começou a gerar toda uma situação. Entendi. Até o dia em que o Ornello anunciou a saída dele. E eu acho que não é mérito meu contar ou não contar isso, mas nós até agora não sabemos se foi uma maneira em que o Ornello foi um pouco... Na verdade ele contou, tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Ele contou também? Contou que ele foi forçado a se retirar, Pronto, eu não queria chegar nisso. Ele foi forçado, exatamente. E eu não sei, eu confesso que não sei as razões, esse ponto eu não cheguei a questionar, porque eu estava preocupado naquela ocasião em eu entrar logo e me preparar diante do fato, né? E quando foi anunciado, o presidente Yoito me ligou de surpresa, porque como eles sempre diziam que talvez eu ia ser, eu já tinha bolado uma viagem com meu filho, a passeio de aniversário, tudo, uma viagem em família. E aí eles queriam que eu cancelasse, eu não podia cancelar. Então por isso que eu cheguei a 22 dias do festival. Eu cheguei da viagem só para trocar de mala e já ir para Parintins. Mas durante a minha viagem eu já recebi alguns textos que depois foram alterados e tudo, porque você sabe que existe um processo de... vai alterando, vai se moldando, né? O festival... Eu acredito, dos 18 anos que eu acompanho o Festival Folclórico, o festival de maior crise financeira que nós passamos. 2016. Foi a maior crise financeira que o festival passou. O governador naquela ocasião chegou a ameaçar de não repassar verba, né? Talvez não tivesse a verba, os artistas se uniram, houve um grande apelo, né? Foi um momento de união muito bonito do Boi, mas um momento muito difícil financeiramente, né, pra gente. Então, diante daquele quadro, eu embarquei e vivi todas as alterações que o Boi sofreu durante esses 22 dias. Foram 22 dias muito difíceis, muito intensos, muito inesquecíveis. Tem muitas alegrias e muitas máculas de tudo aquilo. Imagino. É sempre assim. E o que tu achou desse desafio? Foi difícil? E como foi para você ser o apresentador do Boi Caprichoso? Então, o Chico é uma pessoa que eu tenho extremo respeito, né? O Chico Cardoso, para mim, é uma mente brilhante, um cara que coloca a mão, escreve muito rapidamente. Eu acho que foi difícil porque levantou uma desconfiança, a primeira desconfiança dos parintinenses, que não me conheciam, não eram todos que me conheciam, né? As pessoas te conhecem mais aqui em Manaus. Mais aqui em Manaus, exatamente. Então levantou uma desconfiança. Quem é esse cara? De onde ele surgiu? Então, imediatamente meu Facebook choveu de gente. Tanto que eu sempre fui contra, mas tive que abrir o Facebook 2. E o meu Facebook 2, se vocês observarem, a maioria são parintinenses. Eu só adicionava parintinenses. Né, que era para eu poder ter essa proximidade com eles e tudo. E
Então o primeiro ponto foi a desconfiança. O segundo ponto foram essas alterações que foram ocorrendo devido à questão financeira. Só para se ter ideia, há uma semana do festival eu ia concorrer com um cara que é um monstro, que é o Israel Paulain. Né? Para mim, o Israel é uma referência como apresentador. Então eu ia concorrer com ele 2 noites. Há uma semana do festival, eu recebo uma ligação: Fabiano, vai ter a 3ª noite. Então, assim, para mim, que já estava preparado para apresentar as 2 noites, ele estava terminando alguns detalhes de memorização, de estudo cênico, de tudo isso. De repente pintou uma 3ª noite. Como assim? Por que o festival só ia ser 2 noites? O festival só seriam 2 noites, a 3ª não teria, só seria um oba-oba, né? Só seria uma brincadeira. A gente iria entrar, mas não concorrendo. E de repente, para piorar ainda, não conformado em que fosse essa 3ª noite, só o bloco musical iria concorrer. Puta merda! Ou seja, apresentador, levantador de toadas, a galera concorreu, Marujada, Amo do Boi e, se eu não me engano, Toada, Letra e Música. Toada, Letra e Música. Então, a responsabilidade triplicou no final ainda, triplicou. Então, assim, foi difícil porque, você sabe, os itens costumavam ter a casa dos itens, algumas regalias, isso, não são só regalias, isso é muito importante para a concentração do item, né? Para que você se resguarde, para que você possa estar focado. Eu já não tive isso, eu não vivi esse momento. Alugaram uma casa, um quarto para mim próximo do Bombódromo, aí há uma semana do festival o pessoal ligava os paredões na frente da casa, aquela coisa toda, não tinha como estudar, eu tive que mudar de lugar por conta própria. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Mas assim, eu saí muito satisfeito em poder, diante de tanta dificuldade, ter empatado com esse cara que é uma referência. Poder ter conseguido as notas. Eu acho que Boi Caprichoso naquele ano pecou em pequenas coisas, muito pequenas mesmo, mas o Boi veio grandioso, veio bonito, veio com inovações. Nós lançamos ali uma abertura musicalizada. Eu, o Chico Cardoso e o Pelado. Lançamos uma abertura que é diferente, não é mais aquela abertura boa noite, senhores jurados, aquela coisa toda. Nós mudamos isso, nós musicalizamos, é uma abertura que ela é quase cantada, mas não chega a ser cantada, com muitas frases literárias, poéticas dentro daquele contexto. Poesia, a música, o canto, a dança, em direção à alegria de brincar de boi. Boa esperança que te fez brotar do chão da Amazônia, mágica ilha onde os deuses moldaram o barro, e jorrou gentes de muitas línguas, de muitas cores, ilha undida na saga vivida. Em seguida o Edmundo, ele deu continuidade nisso, hoje ele continua fazendo, e esse ano o Israel fez pela primeira vez. Viu que deu certo? Exatamente. E agora, em todos os festivais que eu vou pelo interior, eu uso isso. Agora, por exemplo, para a ciranda, a ciranda tradicional também apresento. Ano passado eu utilizei. Esse ano eu não vou perder a fórmula, eu vou utilizar. Não querendo quebrar nenhuma surpresa, mas já se tornou um pouco identidade. Então, será usado novamente. E eu tenho usado isso no Sairé, em todos os festivais, tem dado muito certo. Ai, que legal. Como é que os cantores e apresentadores fazem para manter a potência vocal durante os 3 dias de uso intenso da voz, né? Como é que vocês fazem se na 3ª noite não apresentar rouquidão? Então, é uma pergunta importante. Eu vivi um drama com relação a isso, mesmo sendo formado na área, mesmo sendo especialista em voz, eu vivi um drama muito grande, porque eu já havia apresentado vários festivais, mas nunca 3 noites de festival. É só uma noite. E para quem pensa que são 3 noites de festival, na realidade você pode multiplicar isso por muito mais, porque existem os ensaios técnicos. Eu não sei hoje, mas no ensaio técnico que eu participei no Boi Caprichoso, eu era cobrado para apresentar como se eu estivesse apresentando as noites de forma normal. Eu dizia para gritar, tem que gritar com a galera, aquela coisa toda. Então,
Então eu me colocava dessa forma. Então, como você sabe, pula um dia para o festival acontecer, então são praticamente 6 noites. Você tem um dia, no máximo 2 dias para descansar a voz. E é muito difícil você vir de 3 dias, descansar a voz em um dia para pegar mais 3. Intenso. Mas eu fiz uma grande mudança na minha vida. Uma mudança de disciplina, porque eu fiquei com medo de não ter essa resistência vocal. E imediatamente eu passei a cortar sucos cítricos. Eu fiz todos os cortes de sucos cítricos. A minha cervejinha eu já não tomava mais. Não tomei nenhuma vez. Tomei. Depois eu vou te contar a história da cerveja. Não tomei mais cerveja. O meu café da manhã já era mais regrado, dentro de um horário. O meu almoço era dentro do meu horário. À noite eu não comia nada mais pesado, nenhum alimento de maior consistência, carne, por exemplo, eu não comia mais. Evitava café, evitei refrigerante, não tomei. Se vocês verem hoje, se você depois tiver a oportunidade de colocar alguma foto, você vai ver que eu estou nessa finura no festival. Eu perdi mais de 12 quilos no Festival Folclore. Eu fiquei dessa finura. Porque eu fiz toda uma mudança alimentar e por conta dos esforços físicos que eu tive que fazer. De você estar apresentando, estar se deslocando, estar indo para galpão, vai e volta, aquela coisa toda. E de repente você não está acostumado com aquilo. Então, na minha segunda noite, durante o ensaio técnico minha voz estava muito grave, mas eu passava o dia com a garrafinha, ali no time sabe bem disso, passava o dia com a garrafinha e o canudo fazendo um exercício de fortalecimento da prega vocal. E tem um outro que os fonoaudiólogos, a gente chama de voz salmodiada, que é para cortar a rouquidão. Então eu passava o dia fazendo os exercícios. Deitava na rede, passava os exercícios. Deitava na rede, passava os textos com exercício. Tu acha que todos os cantores e apresentadores fazem isso? Absolutamente não, com certeza não. Eu recebo várias mensagens, às vezes ligações de alguns amigos cantores, e geralmente à beira de um festival, aflitos, isso é comum. Fabiano, o que eu posso fazer agora e tal? Muitas vezes é falta de repouso vocal, trabalha muito, tem muito esforço prévio, e quando chega um dia antes não dá, você tem que fazer o repouso vocal, senão não consegue realmente aguentar, não tem como. Houve muitos ataques à sua pessoa após o resultado do festival de 2016. Você concorda com o que as pessoas falaram sobre você? Ou você acha que falaram coisas assim incabíveis? O que falaram, mano? Porque olha, vou te falar, 2016 foi um festival que eu estive totalmente offline, totalmente. Foi teu primeiro festival? Não. Não? Que esteve fora? Não, 2014, 2013 eu participei e aí me despedi. Aí 2014 eu saí na Marujada. Sim. Aí 2015 eu fui curtir o festival. E 2016, como eu engravidei, eu fiquei aqui, quietinha, em Manaus. Então eu fiquei assim, totalmente offline e eu não acompanhei nada de boi. Então, mano, o que falaram de ti?